A Vale teve lucro no primeiro trimestre de 2021 de 30,5 bilhões, enquanto a Petrobras teve lucro de 1,167 bilhão, mostrando como uma empresa privada tem seu lucro muito acima das empresas estatais. A empresa Vale do Rio Doce foi privatizada no ano de 1997 durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, enquanto estava à beira da falência. Em 2021, foi considerada a terceira maior mineradora de acordo com o seu valor de mercado. Portanto, como nossos oponentes podem garantir que a privatização não será proveitosa no caso da Petrobras, tendo em vista os fatos supracitados? 3 minutos para a réplica. Bom dia. Desde quando se tornou a principal fonte matriz energética da sociedade industrial, o petróleo e as atividades a ele que foram ligadas se tornaram um ponto de tensão geopolíticos. Portanto, é válido recordar que a produção de petróleo e seus derivados gera um extenso capital que localiza-se em municípios, estados e até mesmo na própria nação. De acordo com uma pesquisa realizada pela própria Petrobras, uma empresa estatal, no ano de 2013, a Petrobras repassou 106 bilhões de reais arrecadados em forma de tributos para as esferas federal, estaduais e municipais. Nesse período, São Paulo foi o estado em que mais aumentou o seu ganho, recebendo mais de 500 milhões de reais no apenas em royalties. E com o pré-sal, criou-se um fundo social que, junto com os royalties, deveriam ser aplicados principalmente na educação e na saúde. Entretanto, se a Petrobras for privatizada, esses ganhos serão revertidos em lucros que foram direcionados à empresa privatizada. Consequentemente, a população martirizará uma assimetria social. Podemos perceber isso como o caso de Brumadinho, que foi uma empresa privatizada naquela área, que gerou diversos problemas ao ser realmente privatizada. Obrigada. Réplica, 2 minutos. Em relação aos problemas de Brumadinho, é correto que houve sim problemas, porém é notório também que a incompetência do Estado é muito presente nas empresas estatais, notando que no governo Dilma teve um prejuízo de 100 bilhões na Petrobras, por conta do congelamento de combustível, deixando o combustível a um preço que gerou prejuízo para a Petrobras. Muito bem. Pergunta. Agora o grupo. Ok, 1 minuto. Dois em cada 3 brasileiros são contrários a qualquer tipo de privatização. Essa estimativa, equivalente a 67%, foi verificada pelo Instituto de Pesquisas Datafolha, em agosto de 2021. A pandemia de privatizações tem instigado uma incessante discussão sobre a privatização da própria Petrobras. Eu gostaria de citar a Marcha da Petrobras, uma canção de Luiz de Gonzaga. Os campos de nossa riqueza infinita terão de dar produção para o Brasil. E nossa terra não será só o ouro anil. No Conselho Mundial entre as Nações, nós brasileiros teremos de ser campeões. Considerando a relevância da Petrobras trace para o Brasil no cenário mundial, como uma privatização contribuiria para a nossa nação atualmente campeã? Réplica, 3 minutos. A Petrobras é sim uma empresa estratégica para o povo. Porém, o que o povo ganhou com a Petrobras? A não ser impostos e combustível alto. A Petrobras, ela tem feito nas suas políticas algo que não foi muito bom para o Brasil. Isso, pois, trouxe muito prejuízo, corrupção. Ela trouxe... É isso. Réplica, 2 minutos. Quando uma
pessoa diz que o petróleo é nosso, a gente fala que a Petrobras ela é uma tecnologia única e que mesmo que muitas pessoas dizem que a gente tem várias consequências de ela ser uma empresa estatal, também vale ressaltar os pontos que são positivos de ser uma empresa estatal. A Petrobras ela possui uma tecnologia única para a extração de petróleo, gera centenas de milhares de diferentes trabalhos e é uma das maiores financiadoras de projetos culturais no país. Grande parte dos valores gerados por ela retornam à União, ao Estado e municípios em forma de royalties. Com a privatização, esses royalties serão enviados para o grande capital industrial. A gestão política da Petrobras é imprescindível para que o anseio de obtenções de lucros não estejam acima dos interesses nacionais. A privatização da maior empresa do Brasil interessa somente aos grandes grupos internacionais que não têm nenhuma responsabilidade com a identidade nacional, ou seja, por meio de assumir que o petróleo é nosso. O brasileiro contribui para os avanços no processo de dinamizar a nação brasileira e sua precoce democracia. De acordo com Luiz Lobler, um professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, persiste que o desenvolvimento da Petrobras na história do Brasil contribuiu para um nacionalismo mobilizado, construído na base da mobilização social, mas também com a intenção do Estado. Tal laço e sentimento ainda persiste e permeia na população desse país. Esse recorte da história essencial na construção do sentimento nacionalista também permeia no coração de vários brasileiros. Muito bem. Segunda rodada do primeiro bloco. Atualmente, a Petrobras passa por momentos turbulentos no quesito de organização, isso devido ao cabide de empregos. Pode-se observar que o governo de Jair Bolsonaro trouxe mais de um terço das estatais para o controle de militares, comprovando a fácil manipulação de cargos, o que raramente acontece em empresas privadas, visto que o presidente da companhia leva em consideração a meritocracia quando é posto em sua empresa em risco. Agora gostaríamos de saber o que a equipe adversária prefere: uma estatal mal organizada com fins lucrativos para os trabalhadores em altos cargos, ou uma empresa que visa lucros através de trabalho honesto e salários condizentes com a realidade capitalista? Réplica, 3 minutos. Eu gostaria de dizer, primeiramente, que, de acordo com o Datafolha, essa afirmativa é incorreta. Afinal, para trabalhar na Petrobras, é preciso passar por concorridos consultos públicos. Os concursos, eles não levam em consideração o parentesco, posições políticas ou relações pessoais dos candidatos, e servem para atestar a qualificação do funcionário que está para ser contratado. Portanto, não existe uma forma desonesta de você contratar um determinado funcionário, como o meu oponente disse. Além disso, os funcionários de estatais são regidos pelas regras da CLT, semelhantes à iniciativa privada. Ou seja, não há uma estabilidade de cargo. Podem ser demitidos se não apresentarem um desempenho satisfatório ou até mesmo quando o governo resolve reduzir o quadro. Réplica. Mesmo tendo em vista estes todos os fatores citados, nós podemos concluir que, mesmo os trabalhadores de estatais, eles não podem ser demitidos. Então, eles não têm uma preocupação tão grande com o seu trabalho, visto que em uma empresa privada, ele terá que se esforçar sempre ao máximo, por sempre haverá um outro buscando sua vaga. Mas em uma estatal, ele nunca poderá ser demitido, então ele não terá o seu rendimento máximo. Foi relatado em vídeos de fiscalização de um vereador, Gabriel Monteiro, do Rio de Janeiro, a falta de caráter no trabalho dos hospitais públicos. Agora, imagine como os servidores da Petrobras, que não envolve diretamente as vidas, serão. Pergunta. 1 minuto. De acordo com o veículo noticiário A Gazeta do Povo, o presidente da República, em entrevista para a Rádio Cultura FM, chamou a Petrobras de monstrengo e voltou a falar em privatizar a estatal. Essa afirmação reforça o pouco caso do governo diante da empresa, da alta dos preços dos combustíveis e de outras questões que exigem o mínimo de foro. No momento em que a inflação ultrapassa 10% ao ano, apresentar a privatização da Petrobras como solução interessa a quem? A população brasileira ou ao governo e seu desejo de abnegar suas responsabilidades?
Réplica. 3 minutos. Como já foi dito anteriormente, foi relatado que a fiscalização em empresas estatais é muito menor do que em privadas. Nas empresas privadas, os trabalhadores sempre vão precisar fazer mais para não perder sua vaga, pois sempre haverá um candidato concorrendo com ele. Por isso, pode-se concluir que sempre, nunca, eles terão o mesmo rendimento, visto que, pelo conforto que o trabalhador de uma estatal terá, pois ele não perderá seu trabalho, mas o da empresa privada, ele perderá, pois sempre haverá um concorrente. Desde a fundação da empresa estatal, a Petrobras contribuiu para um externo crescimento nacional. Desde incontáveis avanços tecnológicos e econômicos até mudanças sociopolíticas em larga escala. Todavia, ao ceder um dos símbolos da nossa pátria a uma empresa internacional, nós não estaríamos retornando a uma primitiva configuração de colônia e metrópole? Réplica. A Petrobras não seria vendida só para uma empresa de fora, porque a empresa basicamente ela não cuidaria assim sem ser regulada, porque a ANP, que é a Agência Reguladora Nacional de Petróleo, ela regularia essa privatização. E aí a empresa estrangeira não poderia colocar o que ela quisesse de preço. E é isso. Réplica. Primeiramente, mesmo que supostamente essa situação ocorra, os preços vão subir e sufocar qualquer concorrência nacional. Isso segundo Carla Ferreira, da INEP, e Virginia Parente, da Instituto de Energia e Ambiente da USP. Além de atrelar o real ao dólar, o que desvaloriza a moeda do brasileiro. Nesse contexto, é possível dizer que países estrangeiros mais desenvolvidos que o Brasil, por exemplo, os Estados Unidos, vão visar o controle da estatal apenas para interesse próprio, sem levar em conta os efeitos causados na população e economia brasileira, buscando satisfazer apenas seu próprio país crescer ainda mais. Para as empresas estrangeiras, as leis e instituições do Brasil seriam apenas quebra-molas, lombadas, enquanto para a estatal é uma ferramenta de crescimento econômico, investimento em pesquisa, tecnologia, arte, cultura e ciência. Pergunta. 1 minuto. As empresas privatizadas geram mais renda e mais emprego para o país, de acordo com um estudo feito pelo economista da USP, André Montoro. Por exemplo, a receita do governo hoje via arrecadação de impostos pagos pela Vale do Rio Doce é superior aos lucros obtidos pelo Estado de quando ela era uma empresa pública. No dia 22 de 4 de 2022, foi divulgado o balanço da Petrobras e, como esperado, a empresa teve um prejuízo milionário. O petróleo continuará pertencendo à União e a empresa privatizada terá o direito de exploração da commodity sob regulação e fiscalização da agência reguladora ANP. A Petrobras continuará sujeita a leis e às instituições públicas brasileiras, o que beneficiaria com isso o pós-gasolina. Se uma empresa fosse privatizada, o que garantiria que ela não iria
Eu vou ler. Réplica. Gostaria de citar a resposta de uma entrevista feita pelo Alessandro Octaviani, um professor do Departamento de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade da USP. Em relação às empresas estatais serem privatizadas no território, Octaviani diz que a comparação entre os países de processos de privatização estatais ou até mesmo de reestatização das empresas que já foram privatizadas é inadequada, porque precisam ser consideradas características de cada país, como, por exemplo, a sua economia, a forma da população, a extensão territorial e os marcos regulatórios. Ou seja, não é correto, como meu oponente afirma, falar que o petróleo continuará pertencendo à União e a empresa privatizada terá o direito de exploração da commodity sob regulação e da agente reguladora ANP, ou ANP. Ou seja, utilizar essa suposição, ela só causaria uma ideia extremamente desnecessária a todos aqueles brasileiros que acreditam que as empresas privatizadas realmente vão ajudar a ter mais empregos. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Datafolha, diz que a Petrobras atingiu 86 mil novos trabalhadores próprios e 360 mil trabalhadores terceirizados. Além disso, a privatização da Petrobras causaria consequências como a desvalorização da moeda real, como a minha cara amiga já disse, e além disso, os investimentos na educação, na saúde, cultura, cinemas e artes também seriam danificados, porque a Petrobras utiliza mais de 100 milhões, como eu já havia dito também, mais de 100 milhões de reais são ditos e são levados para todas as áreas de cinema, de artes, que isso também vai afetar na cultura. Réplica. A Petrobras, ela sim tem mais empregados, digamos assim, pois funcionário em uma empresa privada equivale a exatamente 3 a 5 funcionários em uma empresa estatal. Pois eles, por não serem demitidos sem justa causa, não trabalham com competência, portanto, trabalham mal. Para a segunda sessão agora, pergunta, 1 minuto. Com a presença do governo em empresas estatais, como atualmente, é possível regular o preço do petróleo, consequentemente do combustível, no território nacional por meio dos impostos arrecadados. Ao privatizar uma empresa previamente estatal, não há garantia dessa regulação. Consequentemente, corre o risco da alta dos combustíveis a níveis estratosféricos, equiparando-se ao preço do barril mundial. Considerando que o Brasil é um país majoritariamente composto por rodoviárias e os principais meios de transporte são movidos a petróleo, como vocês garantiriam o acesso da população aos combustíveis tão essenciais? Réplica. Seria garantido à população o acesso aos combustíveis pelo fato de, quando privatizada, geraria a competitividade. Com a competitividade do mercado, se abririam mais opções. Empresas buscariam o melhor preço para atingir o maior público, consequente maior lucro. Assim, teria maior qualidade e preços mais baixos, pela competitividade. É uma função do mercado. Ele se autorregula, quem tem o melhor preço, a melhor qualidade vencerá. Não poderá ser como tem agora, que a gasolina está super alta, mas só tem o Estado, só ele fornece gasolina. Então eles não podem, a população tem onde recorrer, pois só tem um fornecedor. Réplica. Eu queria citar a Carla Ferreira, do Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP. Abre aspas. A privatização não resolverá o problema relacionado à alta dos combustíveis, justamente o oposto, em função da criação até mesmo de um monopólio privado, pode vir a piorar a situação. Ou seja, fecha aspas.
Ou seja, com a compra da Petrobras por uma empresa estrangeira, os preços do combustível se tornam menos acessíveis para os caminhoneiros, levando a uma crise nacional. E vale citar que uma pesquisa feita pelo jornal da CNN evidencia que os caminhoneiros têm o poder de parar o Brasil. Contudo, eles só representam uma ameaça à economia nacional caso haja o aumento do preço do combustível, assim como houve em 2018. Pergunta, 1 minuto. Os governos anteriores utilizaram do método de represamento artificial dos preços dos combustíveis na época da presidente Dilma, ou seja, ela congelou o preço para que permanecesse baixo e então ganhasse o prestígio da população brasileira. Porém, essa incompetência gerou um prejuízo bilionário, no qual, ainda em 2015, quando Mauro Rodrigues da Cunha, então conselheiro estatal eleito pelos minoritários, foi depor na Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, sobre a empresa, apontou que até aquele momento a concentração de preços havia gerado perda de 100 bilhões de reais. Caso a Petrobras não fosse controlada pelo Estado, vocês acham que uma empresa estatal, uma empresa privada cometeria o mesmo erro, sendo que eles poderiam falir com tamanho lucro? Réplica. Segundo o UOL, especialistas de diferentes áreas foram ouvidos e garantiram que a privatização não contribui para a diminuição dos preços dos combustíveis. E mesmo se há a privatização da Petrobras, não adiantaria essa forma de ter preços mais baixos. Mesmo se há a falência dessa empresa, não adianta. Virgínia Parente, do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, afirma que a privatização da Petrobras garante apenas para o governo a isenção da responsabilidade de resolver a questão, como nós dissemos previamente. Consequentemente, de acordo com o Datafolha, o recente aumento do preço dos combustíveis representa uma porcentagem de 8% na gasolina e 19% no diesel, causado pela privatização em setores da Petrobras, como, por exemplo, a refinaria localizada na Bahia. Nós conseguimos perceber que, pela privatização apenas de algumas áreas da Petrobras, já houve um aumento dos preços e não há uma certa falência. Réplica. A refinaria de Carcará, a refinaria de Mataripe, a antiga Landupo Alves, foram privatizadas e hoje possuem o combustível mais caro do que a Petrobras. No Brasil é proibido a lei e a extração de petróleo. Logo, não é justo comparar empresas que apenas se refinam com as que detêm o monopólio de extração do petróleo, pois a questão logística das companhias que precisam importar o petróleo acaba influenciando no aumento dos preços do combustível, visto que além dos gastos da produção, ainda os da compra do petróleo. Também, não há, como nos governos anteriores, da Dilma, houve o subsídio da gasolina, hoje nós vamos pagando o que foi subsidiado anteriormente, para abaixar os preços, pois assim o governo sairia com uma boa imagem, tendo baixos preços, e o subsídio da gasolina, o que gerou um prejuízo bilionário. Eu ia mencionar a conferência de Kyoto, o protocolo de Kyoto, porque os Estados Unidos recusaram a proposta feita por esse protocolo. Em outras palavras, uma das maiores potências econômicas do mundo se recusou a pôr seu ganho de lucro sob os comandos de uma iniciativa, a preservação ambiental. O que prova que a compra da Petrobras por estrangeiros violaria mais um dos princípios propostos pelo Estado e pela lei. Pergunta, 1 minuto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse durante a cerimônia de lançamento do Plano Nacional de Crescimento Verde que se daqui, por exemplo, 30 anos o fóssil for abandonado, a Petrobras valerá zero, e o que fizemos apenas foi deixar o petróleo lá embaixo e uma placa de monopólio em cima. O objetivo é tirar o petróleo o mais rápido possível e transformar em educação, treinamento e tecnologia. Não apenas deixar o petróleo no chão e dizer que é estatal.
O petróleo tem que sair mais rápido. A pergunta é: a busca pela descarbonização da economia justifica uma corrida pela privatização da Petrobras? A eficiência seria maior na mão de uma iniciativa privada? É melhor vender agora a estatal antes que ela desvalorize? Réplica. É válido compreender que a corrupção é presente nas empresas estatais e privadas. Por conseguinte, podemos citar a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato surgiu com o discurso de varrer a corrupção no país. A verdade é que ela foi utilizada para atender objetivos políticos e econômicos, visando, de acordo com o antigo presidente da Câmara e da Petrobras, Arthur Lira, a privatização da Petrobras deve ser feita a qualquer custo. Nota-se que a corrupção deve ser combativa sem difamações, mas com os mecanismos de controle. Além disso, a mídia ocultou elementos como o péssimo cenário internacional do petróleo, que afetou todas as empresas petrolíferas mundiais. Réplica. Tendo em vista o cenário internacional do petróleo, é possível que, com a iniciativa privada, possa reverter o cenário, pois já foi comprovado que no pré-sal existem mais de 5 bilhões de barris de petróleo. Com isso, uma iniciativa que realmente explorasse de forma eficiente, sem interesses secundários, como as estatais têm, por exemplo, escândalos de corrupção que atrasam o seu desenvolvimento, a iniciativa privada poderia realmente fazer com que ela se desenvolvesse, andasse para frente, assim dizendo, pois assim ela visaria, a iniciativa privada sempre visa lucro, sempre visa expandir. Já a estatal não, ela normalmente tem, pode-se ver, sim, pela situação, petrolão, diversos casos de corrupção, a iniciativa privada sempre expandiria seus negócios, poderia assim reverter a situação atual do petróleo. Segunda sessão, pergunta. 1 minuto. Atualmente, a Petrobras gera, de acordo com o Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 50 mil empregos na indústria naval e milhares de postos de trabalho na indústria metalmecânica. Ao privatizar, existe o risco de redução de empregos e da população carente não mais receber recursos fundamentais, como energia elétrica e saneamento básico. Considerando que o Brasil trata-se de uma nação emergente e o que falta para ela ser considerado um país desenvolvido é a solução de questões sociais, como as desigualdades econômicas e a pobreza multidimensional, qual é a vantagem em privatizar e intensificar ainda mais tais problemáticas? Réplica. Com a privatização, isso não seria aumentado, seria assim diminuído, gerariam mais empregos, pois já foi comprovado que os investidores preferem iniciativas privadas a empresas estatais, pelo fato de as empresas estatais serem muito menos constantes e serem mais inconsistentes. Muito se prova pelo fato do cabide de emprego. O que prova, o cabide de emprego basicamente funciona como o presidente poder escolher quem vai os cargos das estatais. Assim, prova a sua inconstância. Não atrai investimento externo. Já a iniciativa privada atrairia muito investimento externo, o que faria com que ela aumentasse, consequentemente aumentaria o número de trabalhadores, pois ela expandiria ainda mais e não desrespeitaria a população e o Tesouro Nacional, pois haveriam leis que regulam isso, regulam a exploração do petróleo. Por isso, a iniciativa privada aumentaria apenas, não referiria os princípios. O meu oponente apresenta fatos que seguem uma linha de raciocínio que múltiplos brasileiros possuem. Entretanto, é adequado ressaltar que a privatização da Petrobras representa o fim de milhares de empregos, tanto dos trabalhadores da empresa como do comércio, e tudo em seu retorno. Com a venda, deixariam de ser investidos milhões em grandes obras de infraestrutura, que também são responsáveis pela geração de milhares de empregos. Ou seja,
Se porventura ocorrer uma redução dos valores dos combustíveis, de acordo com uma das pesquisas que já foi citada por nós, que é a possibilidade mínima, a privatização da Petrobras gerará um alto índice de desemprego, não de emprego, o que reduz a possibilidade dos cidadãos terem acesso aos alimentos que meu oponente cita, além também de uma crise socioeconômica brasileira. Primeiramente, a Petrobras tem sua ótima tecnologia, como a equipe adversária disse, pois 63% das ações pertencem a acionistas privados. Imagine se fosse 100% de acionistas privados. Com a privatização, haverá um mercado aberto, a maior competitividade, a maior qualidade dos produtos, pois haverá mais empresas no mesmo ramo. Consequentemente, elas competirão para ter o melhor produto, o melhor preço e o maior número de vendas. Além da diminuição da grande diminuição da corrupção, visto que já foi citado anteriormente por mim e pelo meu grupo, há os escândalos de corrupção. Por exemplo, o Petrolão, que representa a grande vergonha do país, o maior escândalo da história da humanidade em corrupção. Também, além do fato também de que, com a privatização, os acionistas eles iriam com mais certeza para investir seus dinheiros, pois, como já dito antes aqui, quando a empresa é estatal, o governo tende a trocar muitas vezes os cargos, como tem acontecido ultimamente. E isso afeta negativamente no investimento para a empresa. Além de afetar na investimentos na empresa, afeta também na organização da empresa, pois sempre haverá mudança de cargos e de funções, o que não dará a possibilidade de um segmento contínuo, com a mesma ideia de pensamento e de desenvolvimento, sempre mudando, sempre com interesses externos, também atrasa o desenvolvimento. Também foi citado pelo grupo inimigo, pelos meus, que previnem a corrupção, e existem tantas leis e protocolos, mas o maior escândalo está numa empresa estatal. E como já disse também novamente, com a abertura do mercado, acabaria com o monopólio da empresa estatal atualmente, a Petrobras, pois ela detém o monopólio da extração de petróleo, que é proibido por lei extrair petróleo, apenas a Petrobras pode, e com a privatização essa lei cairia em desuso, sendo assim poderia ser extraído petróleo, e com a extração de petróleo causaria investimentos em refinarias, o que também contribuiria para diminuir o preço dos combustíveis, pois com mais refinarias teria mais competições, mais concorrência, e elas não poderiam colocar preços altos como acontece atualmente na Petrobras. Essa foi a nossa conclusão final. Espero que vocês tenham gostado da nossa parte do debate. É isso, obrigado. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quanto vale um símbolo da nação brasileira? Um fator crucial no crescimento da economia e componente significativo do PIB no país. É possível cotar em dólar por quanto venderemos uma ferramenta de ascensão do Brasil no placar da economia mundial? A privatização da Petrobras significa a colocação do Brasil como modelo colonial, exportador de matérias-primas, retorno à condição de colônia subordinada a uma metrópole. Vamos mesmo vender nossa independência? O grito do Ipiranga tornar-se a uma batida de martelo acompanhada do vendido? Vende-se petróleo verde e amarelo, e de brinde, vende-se uma nação. A privatização é lesiva ao patrimônio nacional, economia brasileira e progresso social. Não é certo que a privatização da Petrobras reduziria os preços, mas, irrefutavelmente, aliviaria o governo das cobranças da população quanto ao aumento do petróleo e do combustível.
O professor do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo, Eustáquio de Castro, ressaltou que em outros países, como a França e a Noruega, as empresas responsáveis pela produção e refino do petróleo são estatais, justamente para que o governo possa ter o controle dos preços. A Petrobras é atualmente a maior estatal do Brasil e, de acordo com o Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, INEP, a Petrobras gerou mais de 50 mil novos postos de trabalho em 10 anos. Considerando sua relevância, nosso grupo propõe, ao invés de uma privatização, a implementação de um fundo de estabilização dos preços, medida já discutida há um tempo, e o investimento em alternativas a longo prazo, como o etanol. Outras soluções para o problema da alta dos preços são a redução da margem de lucro da Petrobras, a utilização dos dividendos da União como forma de subsídio aos combustíveis e a revogação da política de preços da empresa, chamada de PPI, Preço de Paridade Internacional. Sem o Brasil, a Petrobras é apenas Petro. Muito obrigada. Bom, sobre a questão relacionada ao debate em si, né, nós conversamos rapidamente ali, né, só para vocês entenderem, né, nós, enquanto jurados, nós fazemos uma análise técnica no sentido de cada uma das falas, né, se essas falas elas cumpriram o seu objetivo, né, então se foi de fato uma pergunta, se ela tem pertinência com o tema, se a resposta ela responde à pergunta, se ela tem embasamento para justificar o posicionamento, e a tréplica a mesma coisa, se ela sai ou não do assunto. Como eu falei ano passado, para o pessoal que está no High Tree hoje, a gente conversa na sala depois, né, sobre elementos mais específicos, mas eu gostaria então, né, de mais uma vez parabenizar a todos, e eu gostaria de anunciar que o grupo vencedor, né, de forma unânime, né, todos os jurados concordaram, foi o grupo contra a privatização. Né? Então, parabéns para vocês.